O show de hoje começa com um tema que tem dado margem para diversas críticas ao governo Lula, que é justamente a atuação da segurança pública durante o que a gente vem acompanhando lá na Bahia, essa onda de violência que já registra quase 70 mortes. Nos últimos dias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que são injustos os ataques políticos, eles não resolvem os problemas. O governo lança hoje o Programa de Combate às Organizações Criminosas. A ideia desse projeto é fortalecer a fiscalização em portos, integração das informações de inteligência e ampliação da capacidade das polícias. O ministro diz que o governo não concorda com teses absurdas que propõem a federalização da segurança pública em todo o país. Quero também ouvir esta turma aqui a respeito desse tópico. Ele alerta, e tem um alerta aqui para polêmica. Há uma diferença, não é, sensível no discurso do Flávio Dino ao tratar deste caso de violência na Bahia, por exemplo, e em São Paulo. Após as mortes em Guarujá, aqui no litoral, ele disse que a ação não parecia ser proporcional. Já lá na Bahia, com quase 70 mortes, o ministro diz que é um cenário desafiador. Vem para cá, vamos discutir aqui com estes três esta situação. Eu vou começar, não vou começar com você. Eu vou começar com Nelson Kobayashi. Vamos lá. Vou começar com esse papo da federalização. E vou lembrar nossa conversa de sexta-feira, em que falávamos sobre investimentos, sobre a questão da inteligência, os diferentes graus, não é, de infraestrutura para cada polícia e etc. Não dá para comparar, é aquela coisa toda. A federalização é o caminho ou você está com Flávio Dino e que é, portanto, preciso manter como está, mas investir na atuação firme dos estados? Olha, Ares, a federalização é importante para casos específicos, casos pontuais. A federalização já existe, por exemplo, na fase de investigação, em casos de afronta a direitos humanos, direitos fundamentais, por exemplo. Vou dar o exemplo do caso Marielle, que é um caso que seria de competência inicialmente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas como é um caso que afronta a direitos humanos, direitos fundamentais, porque não se matou a pessoa da Marielle, mas talvez a causa dela de defesa dos direitos humanos, houve ali uma federalização. O que é isso? É tirar do âmbito do Estado e levar para o âmbito do governo federal, ou seja, para de investigar a Polícia Civil, começa a investigar a Polícia Federal. Isso já existe em caso da investigação, ou seja, depois que o crime aconteceu. Quando o ministro Flávio Dino faz essa crítica à federalização, talvez ele esteja tirando do seu campo de trabalho a possibilidade de federalizar não só depois que o crime acontece, mas durante o combate ao crime, que é o que deveria acontecer no estado da Bahia, por exemplo. É quando se tem uma intervenção federal na segurança pública do estado, que neste caso seria da Polícia Militar, para que as coisas se arrumem durante determinado período. A federalização do combate à criminalidade em tempo real seria por intervenção federal, que tem dia para começar e dia para terminar. Mas o Dino já foi contra a intervenção federal na Bahia. Nós tratamos disso aqui. Sim. Então não é desta federalização que ele trata. Neste caso, você concorda com ele, então? Ele está falando sobre federalizar a segurança pública no âmbito maior. Todas as esferas do aparato de segurança pública. Quando a gente olha só a intervenção, ela não deixa de ser uma federalização, mas ela é um ato isolado, como você gosta de dizer, previsto na Constituição. Então, data para começar. Então vamos pontuar. Ele está tratando da segurança pública, ó. A gente tá, enquanto a gente fala aqui, imagens ao vivo, eu não enxergo, porque eu mesmo de óculos, é terrível a minha visão, mas é o anúncio deste programa. É o Dino ali no meio, gente? Me ajuda, Mário. É o Dino aqui no meio. Então ele deve anunciar daqui a pouquinho. A gente vai transmitir para você aqui no Morning o anúncio desse pacote para a segurança pública. Mas você está falando sobre segurança pública no âmbito mais macro. 3 pontos. Tem a federalização da investigação, tem a federalização que é a intervenção federal em tempo real e tem também a federalização das políticas públicas de segurança pública. É isso que ele quer dizer. Que é isso que ele está falando que não é vale. A favor. O que está errado. Deve sim haver uma federalização das políticas públicas justamente para que haja um banco de dados unificado que hoje não existe. Hoje, no sistema que a gente tem, com cada estado cuidando de segurança pública, fica muito fácil para o criminoso praticar
praticar crimes, em especial em áreas fronteiriças, porque ele pratica o crime em um lado da fronteira, depois vai para o outro lado e não há nem uma unidade de banco de dados. Ou seja, é sim competência do governo federal dar mecanismos e instrumentos para que haja um único banco de dados também. Bom, daqui a pouquinho o ministro Dino já está assinando, fazendo as assinaturas, aquele protocolo todo mais burocrático para a apresentação desse projeto. Estão ali diversos representantes do Ministério, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Centro de Operações de Inteligência, todo mundo ali para fazer o anúncio. O ministro seguramente daqui a pouco deve fazer um pronunciamento e a gente vai transmitir. Enquanto isso, Felipe Monteiro, me explica, você, assim como o Kobayashi, concorda com o Flávio Dino ou discorda de Flávio Dino? Bom, Aros, primeiro é bom Quer dizer, o Koba discordou. Começou concordando e terminou discordando. Tem que ter fidelização das políticas públicas. Não comecei concordando, não. O tempo todo tá errado. Tem que ter. É responsável do governo federal. Mas a segurança pública, no limite, Pepe, ela tá lá com o governo do Estado. Exatamente, né? Primeiro é o seguinte, a grande premissa é que a gente está perdendo a guerra contra o tráfico e a guerra contra as organizações criminosas, não é? Então não adianta a gente fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo no passado. E a política de segurança pública no Brasil é praticamente a mesma. E a questão da responsabilidade de combater o crime organizado, a responsabilidade por implementar políticas públicas de segurança, ela é da Constituição Federal dos estados. E isso gera vários problemas. Vários erros, vários problemas e vários equívocos. Um deles é que as informações dos estados são segmentadas, são fracionadas. A informação, por exemplo, que São Paulo tem sobre determinado criminoso é diferente da informação que a Bahia tem sobre determinado criminoso. E essas informações, elas não se dialogam entre si, não é? E isso faz com que o combate ao crime organizado, o combate ao tráfico, se dá de uma maneira muito errada e errática, não é? Então a gente tem que pensar em políticas públicas que visa unificar essas informações e que visa também unificar a inteligência da polícia, né? É bom lembrar, por exemplo, que os estados federados, a polícia militar não conversa com a polícia civil, não é? Pelo contrário, há estados que há rixas entre as polícias civis e polícias militares, não é? Não dá para você ter um programa e uma política pública de segurança sem as polícias trabalharem de forma aliada entre si, não é? Então, eu creio que a federalização da política pública, ela é importante sim e é necessária, mas eu acho que tem que se dar no âmbito da inteligência, né? No âmbito da tecnologia, no âmbito de criar sistemas de informação que permitam dialogar os estados entre si e os estados com a União Federal. Agora, o que me deixa um pouco incomodado é que, mais uma vez, essas políticas públicas anunciadas pelo governo, apesar de serem um avanço, de fato, não é? Ela não vai resolver o problema, né? O problema de segurança pública envolve várias pastas, né? É um problema multifacetado, né? Vários objetos específicos, né? Envolve educação, envolve trabalho, envolve políticas públicas sociais, não é? Segurança pública por si só, de combate à criminalidade de modo ostensivo, de modo de operação ostensiva da polícia, né? Não vai resolver o problema. Pelo contrário, né? Pode até agravar. A polícia, por exemplo, efetuando o crime de forma ostensiva, mata um traficante, por exemplo, prende o traficante, surgem vários outros, né? Surgem vários outros. Então, o governo federal, junto com os governos estaduais, tem que criar políticas muito mais eficientes do que somente um modo ostensivo e um modo de combate à criminalidade da forma como tem sido feito atualmente. Eu tô com a impressão de que você concordou comigo, Pepe. Concordo com você. Em parte sim, também fiquei com essa sensação. Mas daí a gente tem uma questão no que diz respeito, acho que indistintamente todos os estados acabam passando por isso, mas tem uma questão que foi aventada recentemente sobre a Bahia, em função da questão geográfica, localização, essa coisa toda. Ela virou rota do tráfico e acabou ganhando, o crime organizado, ele ganhou muita força. Mas entre as muitas coisas que se diz a respeito do tema, está a questão da desmilitarização das polícias.
que seria um tópico importante para trazer mais inteligência e etc. Se não me engano, foi até o ministro Dino que chegou a dizer que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é só a força, mas também não é só a inteligência, mas a fusão dessas duas realidades. Qual que é o caminho que você vislumbra para esse combate, mano? Primeiro, eu não acho que a questão aí seja se a polícia é militar ou não é. A nossa polícia é militar por uma questão histórica e eu acho que não há por que comprar uma briga de desmilitarização da polícia quando nós podemos melhorar a gestão das polícias dentro da lógica militar, aproveitando vários dos benefícios que uma lógica militar tem para um policiamento, como a hierarquia, a ordem, a capacidade. Inclusive, o militar não é sinônimo apenas de violência, né? O militar também precisa usar a inteligência. Não é sinônimo de violência, né? Exato. É preciso... O militar integra o uso da força, quando necessário, e o uso da inteligência. Então, acho que a gente precisa separar, acabar com essa dicotomia que coloca como se o militar não pudesse pensar, como se pensar fosse com a polícia civil e a polícia militar fosse só usar a força. Não é bem assim, é preciso ter integração das inteligências. A gente começou a dar alguns passos no sentido de integração das informações durante o governo Temer com a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que compartilha algumas das informações, mas a gente precisa fazer com que o sistema de segurança compartilhe muito mais dados e compartilhe boas práticas, que o Ministério da Justiça ajude a manualizar procedimentos e ajudar a disseminar. Então, para que um Estado consiga aprender com o que o outro está fazendo que é eficiente. Então, há um espaço muito grande para melhorar a gestão. Agora, um ponto que eu acho interessante nesse debate, que acho que não está na pauta do Ministério, é que a gente precisa, para melhorar o combate à criminalidade, tornar os processos mais céleres e eficientes. E aí isso precisa de reformas do Código Penal, do processo penal. E se fosse para falar sobre uma reforma federativa nesse sentido, eu acho que seria interessante pensar na algo que é um debate que não está na mesa, mas pensar na possibilidade de você ter uma federalização, uma estadualização, no caso, das diferentes legislações penais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, nos diferentes estados, diferentes formas de tratar um determinado crime. Por que não tentar um módulo assim no Brasil? Isso permitiria que a diversidade dos estados fizesse com que a gente visse o que dá mais certo num lugar, o que dá mais certo em outro. E tem vários debates, por exemplo, de legalização das drogas ou de outros tipos de crime, legalização dos jogos, enfim, que a gente poderia fazer no âmbito dos estados, no lugar de tratar o Brasil todo, que é um país imenso, como um único bloco. Essa é uma discussão que não está na mesa, que seria uma reforma do Pacto Federativo muito mais ampla, mas que eu acho necessária, porque os governadores ficam com a responsabilidade de gerir as polícias e com o ônus de qualquer resultado de segurança pública, mas com as mãos atadas sobre uma parte dessa política, que é a questão da legislação, do processo penal, de como que você vai conseguir fazer com que o criminoso seja de fato punido, porque tem um gargalo hoje no Brasil na justiça. Agora, no que diz respeito ao crime organizado, já que trata-se de um fenômeno que é nacional e não isolado de um estado, ou talvez você tenha facções e regionalismos também dentro do crime organizado, mas é um fenômeno de âmbito nacional. A condução, a liderança desse processo de combate não deveria estar na mão, portanto, do governo federal, por meio da Polícia Federal, por meio de... E aí, uma espécie de um consórcio com as polícias para que isso acontecesse, até para facilitar essa troca? Eu não sei se isso já acontece, é uma pergunta para vocês. Até porque a lei já incentiva essa federalização, até porque o tráfico internacional, por exemplo, é de competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, inclusive. Não tem participação da Polícia Civil na investigação ou do Ministério Público dos Estados. Isso já é no âmbito federal. E aí, Aros, se o crime organizado atua de maneira nacional, por que é que o combate a ele tem que se dar de maneira estadual? Tem que sim ter uma federalização das políticas públicas em relação, em especial,
ao combate ao crime organizado, às facções criminosas, porque a facção ela pensa desde a origem da droga no cenário internacional, passando por diversos estados até a saída da droga do território nacional através dos portos, principalmente. Ou seja, se o cenário do lado de lá está organizado a nível nacional, do lado de cá, do âmbito do estado, a gente deveria também ter essa política sendo pensada nacionalmente. Nós estamos acompanhando aí as imagens desse evento, nossa equipe está lá. Daqui a pouquinho a expectativa da fala do ministro Flávio Dino, e ele com certeza vai fazer a síntese do programa e mais do que isso também vai trazer a palavra do governo a respeito, mas é um pacote, um programa de combate ao crime organizado, sobretudo ao crime organizado, mas com um volume total de 900 milhões de reais voltados à segurança pública. A gente vai voltar daqui a pouquinho neste assunto, mas antes disso, vamos voltar a falar